Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Cefaleia. E hoje nós vamos conversar sobre enxaqueca na mulher. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber a doutora Evelyn Esteves, que é médica neurologista, é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, da Academia Brasileira de Neurologia e da International Headache Society. Seja muito bem-vinda, doutora Evelyn. Muito obrigada, agradeço, estou extremamente feliz de poder participar e colaborar, né, com um tema de grande relevância, num momento muito importante. Agradeço o convite, né, de vocês da Abraces, que é a associação, né, dos pacientes, e também da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Seja muito bem-vinda. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que a doutora falasse um pouco sobre se é normal ter dor de cabeça, porque muitas pessoas consideram a enxaqueca só apenas uma dor de cabeça. É normal ter dor de cabeça? Não. Ter dor de cabeça não é normal. Esse conceito de dor de cabeça, eu tenho dor, mas é uma dor de cabeça normal, não é normal. Ter dor de cabeça, também conhecida como cefaleia, cefaleia é toda e qualquer dor de cabeça. Não é normal ter dor de cabeça, principalmente se essa dor de cabeça leva como características algumas alterações, e dentre elas a mais comum, como estamos abordando, são as enxaquecas, que são cefaleias primárias. Doutora, podia falar para a gente quais as principais diferenças entre a enxaqueca e os outros tipos de cefaleias? Quando falamos em cefaleias, falamos numa quantidade imensa de dores de cabeça. As cefaleias, elas podem ser primárias ou cefaleias secundárias. As cefaleias secundárias, eu já vou abordar, que são aquelas cefaleias, as dores de cabeça decorrentes de outros problemas neurológicos. Voltando para a cefaleia primária, que existem as mais comuns, então ter dor de cabeça não é normal, existe a cefaleia tensional e existe a mais comum e de grande prevalência. Prevalência é extremamente comum na população geral e primordialmente nas mulheres, que são as enxaquecas. E a enxaqueca é uma doença. Hoje em dia, conseguimos classificá-la adequadamente em vários tipos e ela é uma doença neurológica. E a enxaqueca, ela tem influência dos fatores genéticos? Sim, sem dúvida. Sabe-se muito bem, ela é muito mais comum nas mulheres, mas o componente genético tem importância e relevância quando abordamos o paciente para dar o diagnóstico correto. E a enxaqueca, ela tem esse fator genético, ela pode ter uma predisposição familiar? Sim, a enxaqueca tem uma predisposição familiar. Então, se eu tiver mais pessoas com enxaqueca na minha família, eu tenho mais chances de ter enxaqueca? Sim, sem dúvida. Tá vendo? E de que maneira que a enxaqueca pode, assim, influenciar o dia a dia da pessoa que é portadora da enxaqueca? Como que é essa influência? Então, falando na doença neurológica chamada enxaqueca, tem vários tipos. Tem a enxaqueca com aura, tem a enxaqueca menstrual, tem a enxaqueca episódica, tem a enxaqueca crônica. Enxaqueca também leva uma nômina de migrânia, né, por ter dor de cabeça. E além da dor de cabeça, quais mais sintomas que a pessoa pode experimentar quando ela tem enxaqueca? Quando a pessoa tem enxaqueca, então já falamos que existe sim a predisposição genética positiva. A enxaqueca, como doença, ela não é só uma dor de cabeça. Muitas vezes a enxaqueca, hoje em dia, nós já sabemos que a enxaqueca, ela tem a dor como uma manifestação. Porém, existe algo que ocorre no cérebro que pode anteceder a chegada da dor. É o que nós chamamos de pródromo. Então, o paciente começa a ter algumas manifestações antecipatórias à dor. Bocejos com frequência, uma fadiga, um cansaço e, de repente, ela começa a manifestar a dor de cabeça.
A dor de cabeça do tipo enxaquecosa, ela preenche determinados critérios. E isso é muito importante ser avaliado da melhor forma possível na anamnese, na história clínica deste paciente. Como é a sua dor de cabeça? Qual é a frequência? Que lugar da cabeça dói? É a cabeça toda? É metade da cabeça? Tem prevalência ou predileção por um único lado da cabeça? Essa dor de que jeito acontece? Ela acontece devagar e vai aumentando a sua intensidade? Ou, como já falei, né? Dor de cabeça não é normal. Às vezes o paciente fala, não, doutor, eu tenho uma dor de cabeça, mas eu tenho enxaqueca. Não, então você muitas vezes pode ter a associação da enxaqueca com a cefaleia do tipo tensional, que isto pode existir. Voltando a falar dos sintomas da enxaqueca, além da dor que leva a essas características, quando falamos de enxaqueca com aura, é algo que vem associado a uma possibilidade de uma alteração, seja ela visual, um embaçamento de visão, ou você começa a perder o campo visual lateral e o paciente ainda não tem dor. Mas muitas vezes você vira para o paciente e fala assim, mas que frequência isso acontece? E por quanto tempo isso acontece? Isto é muito importante ser perguntado para o paciente quando ele inicia, né, o tratamento com, ou que seja um novo tratamento, porque muitas vezes o paciente, para ter o diagnóstico correto de enxaqueca, já passou por alguns neurologistas. E quando esse paciente apresenta aura visual, ela não pode passar, ela geralmente tem um tempo, né, a alteração visual, 20 minutos, mas não pode passar de 40 minutos de dor de cabeça, de aura, de alteração visual. E é batata, tem dor de cabeça depois. Desculpa falar, é batata? É porque Não, o paciente mas fala, é a verdade. doutora, a verdade é que o meu pânico começa com a alteração visual. E junto à dor de cabeça, que pode ou não ter a aura, ela vem insidioso e ela também manifesta com náuseas, enjoo, muitas vezes associada a vômitos, e nós sabemos já que isso são sinais e sintomas importantíssimos junto ao padrão dor de cabeça. Outra coisa muito comum do paciente falar é referente à luz, então é uma certa fotofobia, e ao barulho, a fonofobia. Esses são sintomas que andam junto da dor de cabeça. E esta dor de cabeça, como eu já falei, tem um pródromo, às vezes não está com a dor e dura 12 horas antes. Porém, uma única crise de enxaqueca, ela pode durar de 4 horas até 72 horas e ser a mesma dor. Por isso que muitas vezes o paciente nos procura e falando, doutor, eu tenho dor de cabeça direto, todos os dias. Aí nós temos que voltar para identificar gatilhos e outras manifestações. Esses vários dias de dor pode ser uma crise só. Pode ser uma única crise de enxaqueca, uma única crise, por exemplo, na enxaqueca episódica. É uma vez ou outra, mas ela pode durar até 72 horas, sendo uma única crise. E caso o paciente apresente esses sintomas, como a doutora explicou, né, com aura, alteração visual, é considerado enxaqueca com aura. O tratamento, ele é diferenciado de uma enxaqueca, digamos, comum, ou uma enxaqueca crônica, outro tipo de enxaqueca? Sim, sim, ele deve ser visto com olhos diferentes, principalmente na mulher. Hoje em dia, nós sabemos que a aura visual tem alguns critérios e alguns locais do cérebro diferenciados que culminam com um padrão que a gente chama de possibilidade de enxaqueca complicada. Quem nunca ouviu falar? Ai, nossa, eu tô com perda de visão, mas nunca associou a dor de cabeça, muitas vezes vai ao oftalmo, vai a outros especialistas, inclusive o que nós sabemos e o que nós trabalhamos como médico da sociedade, como Abraces, é a orientação a respeito da sua dor de cabeça.
porque muitas vezes o paciente tem recorrência de idas ao pronto-socorro, porque não está com o diagnóstico correto, seja ele para o quadro agudo, para dor, para crise, seja ele vários, inúmeros tratamentos que temos como profilático, para evitar que essa dor chegue. E a enxaqueca, ela é mais prevalente nas mulheres ou nos homens? A enxaqueca, sem dúvida, é mais prevalente nas mulheres. E isso se deve às flutuações hormonais? Ah, sim. Tem as flutuações hormonais, existem as fases da vida onde nós sabemos que a enxaqueca já pode, principalmente em mulheres também, já pode iniciar na infância. Eu gosto de falar, porque às vezes o paciente começa a procurar ajuda quando já está na vida adulta, com critérios de incapacidade devido à sua enxaqueca. Só que aí a gente vai lá na história, na anamnese. A anamnese tem que procurar na infância. Você tinha dor de cabeça na escola? Você deixava de ir na escola porque tinha dor de cabeça? Aí procuramos fatores genéticos associados, fatores de tipo, nossa, mas eu não sabia, eu faltava na aula porque tinha dor e minha mãe me dava remédio e me punha para descansar. Então, assim, existe sim enxaqueca da infância. Isso é um tema que eu creio que deve ser mais trabalhado entre não a é gente. muito falado sobre esse assunto. Isso, porém a enxaqueca na infância, hoje em dia, como nós já sabemos os critérios etiológicos, o porquê que existe a enxaqueca como doença neurológica, principalmente nas adolescentes que começam, né, com seu ciclo menstrual, e aí fala, não, toda vez que eu vou menstruar, eu tenho crise de dor de cabeça. E aí vai levando, não procura uma ajuda correta e nem tem seu diagnóstico. Então, o critério hormonal tem extrema relevância nisso. Além do critério hormonal, eu já coloco que as mulheres, nós mulheres, aí eu vou falar assim, né? Nós mulheres temos multitarefas, né? Aí a gente pode até falar um pouquinho mais, né, sobre a multitarefa. É cuidar de casa, é filho, é trabalhar, é sempre estar em dia com... primeira coisa, né? Tem que trabalhar com o que gosta, porque realmente a mulher ela tem mais esse padrão de fazer várias coisas e, como diria, né, várias coisas ao mesmo tempo. Fica sobrecarregada. Fica sobrecarregada. E isso pode ser uma coisa, Marina, que eu acho muito importante falarmos, que são os gatilhos. Os gatilhos são o que faz eu ter a crise de enxaqueca. É só o hormônio? Ou existem outros gatilhos associados? Existem outros gatilhos associados na mulher. O hormônio seria o principal? É um dos principais. Principalmente se esta alteração hormonal, que também deve ser conduzida não só por nós, neurologistas, que tratamos muito a enxaqueca, mas da forma mais adequada possível, junto aos ginecologistas, para evitar complicações decorrentes até mesmo do uso de anticoncepcionais. Isso eu acho que é um tema extremamente importante falarmos, porque geralmente vem a vida adulta, essa mulher ela está com crises recorrentes e frequentes de enxaqueca, né? E ela acaba evoluindo para o que nós chamamos de migrânia crônica, a enxaqueca crônica. Qual que é eu queria que a doutora explicasse para a gente qual que é a característica para ser considerada uma enxaqueca crônica. A crônica é importante falarmos, né? Eu já coloquei que uma crise ela pode ter 4 dias. Mas crônica é que nos últimos 3 meses, no mínimo, ela tenha tido por mais de 15 dias, mês, dor. Seja a dor de cabeça que for. Inclusive, quando existe a associação, como dor de cabeça não é normal, da enxaqueca e da cefaleia do tipo tensional, que podemos encontrar na mesma paciente. Eu queria saber isso. É possível ter enxaqueca e cefaleia tensional? Sim, sim. E além do fator hormonal, cabe muito colocar
A obesidade tem relação, sim, com a enxaqueca. Piora as crises de enxaqueca? Piora, sobrepeso, o sedentarismo, falta de exercício físico em todos, isso nos homens, nas mulheres, e no critério saúde, né? Hoje sabemos que a longevidade vem com atividade física, e a atividade física libera o quê? Endorfina, que não deixa de ser o nosso anestésico melhor que existe, né? A nossa medicação de dor, e dentre elas melhora a qualidade de vida. Existem inúmeros estudos hoje em dia médicos que comprovam exercícios físicos e melhora do padrão de dor de cabeça. Outro gatilho que eu gosto de falar, principalmente mulher, obesidade, enxaqueca com critérios hormonais, o tabagismo e o uso da bebida alcoólica. É o que a gente fala, é a pior combinação, porque existem estudos de grande relevância que podem aumentar critérios de complicação, e um deles é a possibilidade elevada de acidente vascular cerebral. Então a enxaqueca ela pode estar associada a um AVC? Pode. Pode? Qualquer tipo de enxaqueca? Ou tem alguma que é mais relevante? Assim, existem algumas que são mais relevantes, mas esta combinação que eu acabo de citar, enxaqueca, mulher, obesidade, sedentarismo, tabagismo, distúrbio hormonal, seja ele não tratado, que faz uso de drogas, medicações anticoncepcionais de altas dosagens, essas são a de maior prevalência que podem combinar para o AVC. Então, qual que seria o papel do estrogênio na enxaqueca? A alteração, né, os ciclos, né, o aumento ou a baixa, o paciente que faz, ele tem um papel hoje em dia comprovado em relação a deflagrar a crise, né, da enxaqueca. Por isso que muitas vezes, quando detectado e diagnosticado da forma correta, afastado outras causas de enxaqueca secundária, resumindo, aneurismas, aí muitas vezes a gente tem que investigar. Aneurismas, ou malformações arteriovenosas cerebrais, até mesmo tumores cerebrais. Isso não é enxaqueca. Descartado esses, é muito importante estarmos atentos com o padrão hormonal. Por isso que, hoje em dia, inúmeros estudos também, e tem se falado, tanto que estamos falando de enxaqueca na mulher. A relevância na mulher é que o padrão de cuidado com o uso do hormônio é de suma importância. De suma importância. Não sei se vale a pena comentar, eu vou usar. Sabemos que as minipílulas, elas são mais indicadas, e existem algumas condutas que também devem ser conversada com o paciente, dependendo do seu uso de profilático, e ter a ginecologista por perto para que possamos evitar essas oscilações do nível de estrogênio. Então, os ciclos menstruais, eles vão influenciar na frequência? Na frequência das crises, sem dúvida. E uma mulher que tenha enxaqueca com aura, e que seja uma enxaqueca, digamos, comum, ela tem alguma diferença no tipo de anticoncepcional que ela pode usar? Sim, tem diferença. Né? Hoje em dia, sabe-se que os anticoncepcionais loco-regionais de menor liberação, digamos assim, né? De menor liberação no corpo, que são o uso de DIU, né? Nós temos algumas classes de DIU, tem o DIU sem medicamento, que é DIU de cobre, mas temos o DIU medicamentoso, que ele pode ser usado e ele tende a amenizar isso também. A mulher com enxaqueca com aura, ela pode usar o DIU? Pode. E tem mais algum outro método contraceptivo que seria indicado para mulher com enxaqueca com aura? Existem os Implanon, né, que se fala, só que esses, para indicar, o paciente tem que estar completamente realizada a investigação
de outras doenças associadas, para que possa ser indicado o Implanon. E no caso da mulher que tem enxaqueca comum, né, que não é com aura, ela pode usar qualquer tipo de anticoncepcional? Ou tem Não, que ser acompanhada na também? verdade, hoje em dia nós já sabemos. Tem diagnóstico de enxaqueca, o anticoncepcional tem influência sim. Então, o uso dos anticoncepcionais de baixa dosagem ou os anticoncepcionais, como já citei, eles têm melhor resposta para as pacientes com enxaqueca no geral. São os mais E indicados. quais seriam as principais estratégias que, assim, para serem usadas como preventivo? Para enxaqueca. Vamos voltar agora, vamos falar sobre a enxaqueca menstrual. Certo. Para a enxaqueca menstrual, qual que seriam as principais estratégias usadas para prevenção? Eu sempre gosto de falar, quando a gente fala em prevenção, eu estou com paciente diagnosticada, paciente em adequado segmento, paciente realizando o seu diário da cefaleia, para que consigamos chegar a exclusivo diagnóstico de enxaqueca menstrual, ponto. Se é enxaqueca menstrual e não tem outras associações, podemos lançar mão, além de tratar a crise aguda, a dor, lançar mão de estratégias não medicamentosas, como já citei, atividade física, melhora do padrão alimentar, melhora do padrão em relação ao peso, e os profiláticos, que podem ser via oral, mas que hoje em dia também sabemos que existem profiláticos, são condutas terapêuticas que evita a chegada das crises. Quando ela é uma enxaqueca episódica menstrual, nós temos hoje em dia medicações modernas que já estão disponíveis no Brasil, né, como um coadjuvante para tratamento das pacientes com enxaqueca, tanto episódica, pela qualidade de vida, quanto as crônicas. Tratávamos por muito tempo com medicações via oral, beta-bloqueadores, antidepressivos, porque também depois vale a pena a gente comentar que existe comorbidade emocional francamente associada a isso. E também existem o tratamento realizado com a toxina botulínica, o Botox, que segue um protocolo internacional, não é Botox que se faz qualquer pessoa, um protocolo internacional determinado como Preempt. Esse protocolo, o mesmo que nós aplicamos aqui no Brasil, é usado no mundo inteiro para profilaxia de dor de cabeça. Explica pra gente, doutor, o que é profilaxia. Profilaxia é o uso de algum método para evitar a chegada da crise. Assim, leigamente seria o tratamento preventivo. É o tratamento preventivo. E hoje em dia existem, sem dúvida, que agora está vindo muito à tona, já tem melhor acesso, que são os anticorpos monoclonais. Porque já sabemos aonde é o problema da doença enxaqueca. E existem medicações que são autoaplicáveis, onde a paciente consegue, sim, entrar num tratamento profilático para evitar as suas crises. Então, os anticorpos... monoclonais. É anticorpo monoclonal que fala? Sim, Então, os MABs. Os monoclonais. Os monoclonais. Eles são indicados para a prevenção da enxaqueca menstrual também? Também. Principalmente para que não tenhamos, porque muitas medicações por boca têm efeitos colaterais associados. Tem, com certeza. Né? Eu não vou citar aqui, mas existem algumas medicações que são gold standard, que é usado para profilaxia, mas que, por exemplo, no padrão menstrual associado, pode conflitar com o uso do anticoncepcional, pode conflitar com a qualidade de vida dessa paciente. No aspecto cognitivo, nós já sabemos que a enxaqueca também, no geral, tem um aspecto cognitivo. O que é isso? É um pouco mais de esquecimento. Então, a gente não quer entrar na seara de dar uma medicação onde não vai ter um respaldo, onde o efeito colateral dele pode ser
um determinado componente cognitivo, né, da concentração. Então, os monoclonais, eles não apresentam muitos efeitos colaterais? Ah, não apresentam. E hoje em dia, cada vez mais, estamos conseguindo usar com mais tempo em determinados pacientes, seja jovens, que é o que a gente fala, naive, que nunca usaram medicações, mas tem indicação, tem condição, que é isso que temos que trabalhar e divulgar. Qual seria por causa do custo, o fator né? negativo dele? Seria Um pouco ainda no alto custo. na população, no nosso país, é o custo da medicação, né? O custo dos MABs, ele impacta muitas vezes do paciente não ter condição, até porque tratar profilaticamente, né? Todo mundo sabe que existem a ANS, né? Que é a reguladora de liberação das medicações, e determinados procedimentos não está no rol da ANS, então os convênios não liberam. Nem o SUS. Nem o SUS. Então, a pessoa não consegue fazer um tratamento com monoclonal naquela farmácia de medicamentos de alto custo. Não consegue. Não consegue. Apesar dos comitês da sociedade, né, a associação de pacientes tem buscado em todos os lugares, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, aqui, por exemplo, eu estou falando do litoral de São Paulo, mas o Brasil ele é imenso, né? Então, existem locais onde tem médicos capacitados, neurologistas, para poder já estar prescrevendo essa medicação para esses pacientes. E existem, sim, por trás disso, os advocacies, que são geralmente médicos envoltos para que isso trabalhe, mostrando para que o custo, isso é muito interessante, muito importante falar, o custo de um paciente enxaquecoso, uma paciente enxaquecosa, não tratada de forma adequada, existem inúmeros estudos, é altíssimo em gasto com exames repetidos, em idas ao pronto-socorro, em muitas vezes a paciente não saber já ser enxaquecosa, investigada, usando seu tratamento profilático, muitas vezes internações para melhora de dor e até mesmo em alguns locais não existe neurologista no pronto-socorro. Então, são tratados por clínicos e muitas vezes pode-se usar medicações não tão adequadas para abortar. Abortar é inibir a crise. E o custo acaba sendo mais alto do que fazer um tratamento extremamente elevado preventivo. Do que um tratamento preventivo. E é o que eu falo para paciente. Você tem que ter a arma certa na hora certa. Então, eu uso uma expressão que eu acho que eu vou colocar, né? A gente está falando para público leigo. Depois que você jogou a pedrinha no rio, espraia pelo cérebro. É igual você jogou no rio, você vê. Então, isso acontece com o cérebro. Então, a gente tem que inibir a possibilidade de melhorar a qualidade de vida, deixar essa paciente com um mínimo impacto, estigma. Existem estudos de estigma. Quem não já ouviu falar? Ah, lá vem a dona enxaqueca. Não trabalho com ela porque ela tem dor de cabeça. Ou estigma no ambiente de trabalho. Existem estudos, aí eu acho que eu já vou comentar. Existem estudos sobre absenteísmo e presenteísmo. Explica pra gente o que é absenteísmo e presenteísmo. Então, são pacientes que têm enxaqueca, né? Trabalham, estão numa vida produtiva, no caso, mulheres, né? Trabalham, têm suas funções, só que muitas vezes mulheres também são carro-chefe financeiro do lar, então não pode faltar no trabalho. Antigamente se faltava. Hoje em dia isso não é mais... Não tem essa possibilidade. Não é tão habitual quanto era. Então elas vão trabalhar mesmo assim, elas acabam segurando a dor, se automedicando. Isso também é legal. Eu acho extremamente importante colocarmos. Não se automedique, porque também existe a enxaqueca por uso abusivo de medicações, né?
A gente pode deflagrar uma crise de enxaqueca por conta de excesso de analgésico. Exatamente. E o Brasil é um dos países que mais se vende remédio para dor de cabeça sem o paciente, seja ele homem, mulher, procurar um médico tratador. Não saber se ele é portador de enxaqueca mesmo, ou se às vezes até uma cefaleia tensional. E é o que eu coloco. Vai na farmácia, olha, a minha vizinha tem enxaqueca, eu quero tomar o remédio que ela está tomando. Aí a gente não sabe qual enxaqueca estamos lidando, qual é a melhor abordagem terapêutica, qual a melhor abortivo de crise. Por exemplo, hoje em dia temos enxaqueca com aura e enxaqueca clássicas, e existem para dor aguda, tô com a dor. A crise. É a crise, que nem eu falo, é a arma certa na hora certa. Existem os triptanos, que são os mais conhecidos. Quais as formas de triptanos que a gente tem disponível no Brasil? Nós temos o naratriptano, os sumatriptanos, tá chegando agora também no Brasil elantratriptano, que é medicação. Esses triptanos, eles têm o jeito certo de tomar e a dose correta também de tomar. Então, é importante que o médico tratador oriente como usar. Não é qualquer pessoa que pode tomar triptano só porque está com dor de cabeça. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Existem outras medicações, até mesmo, muitas vezes, se você não tem um diagnóstico correto, um analgésico de ação simples, se está com uma frequência, aquela quantidade de crises elevada, porque ter dor de cabeça não é normal. Tomou 2, 3 por semana, já pode procurar ajuda. Você descobrir qual é a causa dessa dor de cabeça. Sim, e muitas vezes a avaliação neurológica, ela contempla muito uma boa anamnese clínica, né? Muitas vezes a dor de cabeça é um sintoma secundário a uma outra doença. Não quer dizer que seja enxaqueca, não quer dizer que seja enxaqueca. E às vezes vai lá na farmácia e toma remédio de enxaqueca. E pode prejudicar a saúde. Prejudicar a saúde. Porque toda e qualquer medicação tem efeito colateral. Não. Então, e a gente estava falando aqui sobre métodos contraceptivos, né? A enxaqueca, ela pode impactar também a saúde reprodutiva da mulher? Sim, pode. Porque ter muita dor, ter o estigma de dor, a qualidade de vida da paciente e o padrão comórbido, não só do aspecto hormonal, né, nas enxaquecas menstruais, os transtornos ansiosos, depressivos, que andam junto. Então, isso pode prejudicar a saúde reprodutiva? Pode. Tá, e uma pessoa que esteja pensando em engravidar e tem enxaqueca, quais seriam as recomendações para ela? Primeira coisa é fazer toda essa sequência aí. Dar diagnóstico correto, afastar outras doenças que sejam associadas, fazer um acompanhamento ginecológico e entrar com condutas que podem ser utilizadas enquanto não estão grávidas. Existe um conceito, grávidas, né, gestantes. Existe um conceito neurológico excelente, já descrito da época de Oliver Sacks, que as mulheres têm dificuldade para engravidar, porém, nós sabemos que a gravidez tende a ter, os hormônios tendem a ser um fator protetivo em relação às enxaquecas reais. Não que não vá ter crise de enxaqueca. Mas pode ser que tenha uma melhora durante a gravidez? Sim. Melhora das crises? Sim. Existem medicamentos que não podem ser usados durante a gestação? Sim, para enxaqueca, né? Sim, para enxaqueca, os remédios, as medicações profiláticas, principalmente as por via oral, muitas delas é contraindicado manter durante o período gestacional, até por efeitos colaterais, tanto os maternos quanto os fetais, teratogeneicidade. Se eu estiver querendo engravidar, é melhor então que já procure um neurologista para interromper o tratamento preventivo, exatamente. E seguir com as medicações que podem ser usadas até realmente estar gestante.
Então, assim, não consegue engravidar por quê? Aí a ginecologista entra, o padrão de fertilidade tá ok, é portadora de endometriose, não é, tem o problema do cônjuge, aonde está este problema de dificuldade menstrual? Por isso que hoje em dia é extremamente importante, né, a associação do neurologista junto ao ginecologista, principalmente para tratar as mulheres. É principalmente quem quer engravidar ou quem já está grávida, né? Porque Exatamente. se eu tenho crise de enxaqueca e tá com medo de engravidar por conta da medicação, é uma situação bem complicada, né? Exatamente, mas dá extremamente para fazer um acompanhamento. Paciente, quando ela se sente que ela está segura no seu tratamento e ela quer, muitas vezes tem que fazer indução de ovulação ou fertilização. Existem algumas condutas que podem ser feitas até efetivamente conseguir engravidar. Mas se eu já estiver grávida e tiver uma crise de enxaqueca, existe medicamento que pode ser administrado durante a gravidez? Eu não preciso ficar sem remédio? Não existe. E tratar de várias formas. Não precisa ficar sem remédio. É porque acho que seria a preocupação da pessoa que quer ter filho. Existe um outro conceito na enxaqueca, não só na enxaqueca da mulher, que é o que fala de dor antecipatória, que é o medo de ter dor de cabeça. Eu não vou, principalmente assim, o estigma da mulher. Eu não vou sair na festa do fim de semana porque as emoções estão diretamente relacionadas a gatilhos de dor de cabeça. Seja as emoções positivas, mas também as negativas, mas também emoções positivas podem ser. A excitação. A excitação, exatamente, que espraia pelo cérebro. Então, a Isa recebeu uma notícia, essa notícia é uma excelente notícia, porém, foi um fator deflagrador de crise. Isto pode ocorrer também. Então, alterações de humor podem ser gatilhos para enxaqueca? Podem. E a gente continuando falando de hormônios, por outro lado agora, né? A menopausa, ela pode influenciar nas crises de enxaqueca? Pode. Aí nós temos algumas vertentes, né? Como eu vou citar a colega a doutora Eliana, que mais fala disso, né? Tem, não, quando vai para a menopausa, você vai melhorar. Não, existem vertentes, existem pacientes que podem ter uma melhora, mas existem pacientes que modificam. Lembra lá no começo que eu coloquei aqui? Desde a infância, a enxaqueca, ao decorrer da vida da pessoa, ela tem ciclos, fases. E dependendo da condição que ela está, ela pode ter uma piora, sim. Não quer dizer que necessariamente porque estabilizou os hormônios, ela pode ter essa melhora. Agora a gente falando um pouquinho sobre saúde mental, tem alguma relação entre a depressão, a ansiedade e as crises de enxaqueca? Sim, total associação. Pacientes enxaquecosas, pacientes de enxaqueca no geral, não só mulheres, homens também, estudos também comprovam que existe a comorbidade relacionada à saúde mental. O mais comum de se encontrar, seja por várias coisas que a gente já falou aqui, multitarefa, alterações hormonais, né? Muitas vezes está relacionada também a padrão de sono, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Precisamos dormir, o cérebro precisa dormir para tirar, né, como fala assim, washout, fazer a limpeza cerebral para que não tenha pioras. Mas, voltando, a saúde mental é extremamente comprometida em uma porcentagem muito grande de pacientes com enxaqueca, principalmente as pacientes enxaquecosas, enxaqueca menstrual, que não estão em tratamento. Existe aí em torno de 30%, 40% assim, no geral, dessa comorbidade psiquiátrica, saúde mental, a gente fala psiquiatra, não é psiquiatra, porque um bom neurotratador também pode conduzir a comorbidade associada à saúde mental. Muitas vezes, sim, precisamos de auxílio, né, e trabalhar conjunto com equipe multidisciplinar. Psicólogo, porque nós já existe comprovação científica,
onde existem as terapias, principalmente a terapia cognitiva comportamental, como um tratamento profilático de dor de cabeça. São os tratamentos preventivos não medicamentosos, Não né? medicamentosos. A doutora pode falar um pouquinho mais sobre eles pra gente? Os não medicamentosos, sim. Então, existe isso do ponto de vista psicólogos. Desculpa. Mesmo na Sociedade Brasileira de Cefaleia, temos muitos colegas psicólogos que já estão especialistas, né, no padrão de tratar esses pacientes com enxaqueca crônica. O não medicamentoso também é o padrão da nutrição. Nutrição é muito importante. Ai, doutora, qual comida, o que faz eu ter dor de cabeça? É uma pergunta que eu quero saber. Tem algum alimento que pode desencadear uma crise de dor de cabeça? E aí eu venho e novamente falo, tratar dor de cabeça é tratar de forma individualizada. Então, o diário da cefaleia vai fazer com que você se observe e descubra para você qual é o seu gatilho. Seja ele alimentar, comidas gordurosas, aquele famoso mito ou realidade, café, chocolate. Só que será que já não é o pródromo que faz você querer comer doce? Aí você come o chocolate, aí foi o chocolate que deu a dor de cabeça. Então, assim, existe hoje em dia também nutricionistas voltadas à investigação, até mesmo de padrão de intolerâncias alimentares associadas a dores de cabeça, seja glúten, doença celíaca, real ou abusos alimentares, e dentre outros. Então, o que é gatilho para uma pessoa, que pode ser um gatilho para enxaqueca para uma pessoa, um alimento, para outra pessoa pode não ter problema nenhum. Pode não ser. E em relação à parte de psicólogo, nós sabemos que existe e muito aplicável hoje em dia, alguns aplicativos, mas eu creio que o seu médico deve orientar, que é o Mindfulness. Mindfulness é extremamente importante ser ensinado ao paciente, direcionado para psicólogos adequados, para poder você fazer isso, principalmente as pacientes comórbidas com distúrbio do sono associado. Mindfulness pode ser usado como um tratamento preventivo também para quem sofre com enxaqueca. Com enxaqueca. Existem também não medicamentoso, mas é um hormônio, que é a melatonina. Existe a associação, trabalhos de extrema relevância, onde sabe-se que a melatonina tem um aspecto muito positivo para pacientes portadores de enxaqueca. A melatonina é indicada para quem tem enxaqueca. Sim. Não se automedique, não vai na farmácia lá, eu quero melatonina, quanto? Não. Pergunta para o seu médico. Faz da forma adequada. E melatonina também tem que tomar do jeito certo. Não adianta você tomar tudo aceso. Existem métodos da medicação ter a sua melhor performance quando orientada de forma adequada. E existem tratamentos para enxaqueca com antidepressivos? Sem dúvida. Voltando lá para os nossos tratamento profilático via oral. Existem alguns remédios, como eu falo para o paciente, estou lhe prescrevendo um beta-bloqueador. O que é isso? Aí chega lá na farmácia, o médico lá falou, não, mas isso aqui é remédio para o coração, a doutora errou. Não, existem remédios, sim, remédios de controle, existem os antidepressivos. Aí nós avaliamos o paciente como um todo, preenche os critérios de enxaqueca, preenche critério de dor crônica, preenche critério distímico, depressão, leve, moderada, grave. Nós lançamos mão, sim, de determinados antidepressivos, como profilaxia por boca. E existe os neuromoduladores também usados, são classes de medicações via oral. E isso é muito importante, você tratar o paciente vislumbrando menos remédio, melhor qualidade de vida. E o tratamento multidisciplinar, que novamente eu enfatizo que é de extrema relevância em todos os pacientes portadores de dor crônica. Não só a enxaqueca. A enxaqueca, ela é uma dor e é um critério de dor crônica, mas também as doenças associadas,
Por exemplo, quem não já ouviu falar, tem fibromialgia associada. Fibromialgia é uma doença de cunho crônico e que não adianta, é igual a enxaqueca. Você não vai entrar numa máquina para sair o diagnóstico lá escrito, enxaqueca. Você precisa de um médico tratador que faça toda essa avaliação e pense na melhor proposta terapêutica para determinados casos. Eu queria até que a doutora falasse sobre isso. Como obter o diagnóstico de enxaqueca? Tem exame para isso? Não tem exame? Ou tem exame? Não tem exame. Não tem exame. Ainda é considerada enxaqueca diagnóstico eminentemente clínico. Uma boa anamnese, uma história clínica pregressa, antecedentes pessoais, doenças comórbidas associadas, avaliação clínica adequada em consultório, aferir PA, exames gerais para descartar doenças sistêmicas, exame cefaliátrico para definir se existe algum comprometimento maior de alguma localização cerebral, para que você possa, sim, fazer exames para diagnóstico diferencial das cefaleias secundárias. Então, os exames seriam para excluir outros tipos de doença para poder começar a tratar a enxaqueca. Isso mesmo. E a doutora já falou sobre algumas mudanças no estilo de vida, mas assim, eu queria que a doutora desse sugestões de mudança no estilo de vida que são recomendadas para as pessoas que têm enxaqueca, mas também têm associado a ansiedade e a depressão. Para essas pacientes que necessitam de mudança dos hábitos da vida diária para melhorar suas crises de enxaqueca, o mais recomendado, o muito recomendado, é a atividade física, tá? Existem alguns padrões, onde até mesmo na Abraces, os profissionais voltados, né, do comitê de atividade física conseguem descrever adequados exercícios e que dê prazer, né? Não adianta você colocar a paciente, ela tem que sair da zona do conforto inicial, que eu falo, sair do sedentarismo, mas a prática do exercício físico tem comprovação de melhora nisso. Existe alguma indicação para quem tem enxaqueca? Porque às vezes a pessoa fala, eu começo a fazer atividade física muito intensa e piora a minha dor de cabeça. Sim, existem os exercícios aeróbicos, numa frequência aí determinada, no mínimo 3 vezes por semana. Tem um mínimo de atividade física que seria indicado para uma pessoa com enxaqueca? No mínimo 3 vezes por semana, por uns 40 minutos, né? Agora eu falo, vamos pegar a paciente. Não adianta a paciente chegar aqui, sentar na minha frente, doutor, eu tenho dor de cabeça há 20 anos. De repente eu vou querer que ela faça tudo ao mesmo tempo e muitas vezes você não consegue com que essa paciente tenha aderência a tratamento. Isso também é muito importante eu colocar. E eu vou colocar sobre as novas medicações. Aderência a tratamento. É você saber quem está tratando de você. Você saber que você não está sozinha. Porque enxaqueca é muito comum, muito comum. Muitos pacientes têm enxaqueca. E hoje, com o advento das novas medicações, que têm mínimos efeitos colaterais, antes, nós que tratamos muito tempo dor de cabeça, com comorbidades associadas, nós tínhamos que lançar mão de remédio por boca, aí é remédio para uma coisa, remédio para outra por boca, aí o paciente não adere, falta o remédio, não quero tomar o remédio porque tem um efeito colateral. E aí nós sabemos que hoje em dia, principalmente as comorbidades que a gente está falando das emoções, mas também cabe a gente falar os distúrbios temporomandibulares também associados às enxaquecas. Então, muitos dentistas também têm que ser sinalizadores. O apertamento diurno está relacionado com transtorno de ansiedade. O bruxismo está relacionado também de uma associação das enxaquecas nesses pacientes. Importante tratar tudo isso. É importante tratar tudo isso. Então, é por isso que eu estou falando. Paciente, ela tem que se sentir que está sendo cuidada. E com o advento da nova medicação, que são os mais modernos, eu tenho menos efeito colateral. E paciente tendo condição, mesmo sem ter feito uso de medicações por boca, nós podemos sim
já introduzir as medicações mais modernas. Não precisa, então, necessariamente ter feito outros tipos de tratamentos antes para poder entrar com os monoclonais. Não, não precisa. Hoje em dia a gente tem, nos últimos anos, né, fora do Brasil já se usa há muito tempo, né, em outros locais, mas nos últimos anos aqui no Brasil nós já temos casos aí de pacientes que estão fazendo uso já e já estão a longo prazo, com respostas positivas, muito positivas. Outra coisa que eu gostaria de saber, existem suplementos que podem auxiliar no tratamento da enxaqueca na mulher? Existem alguns suplementos. Não quero falar nomes aqui. Mas a melatonina, né, a doutora citou. Sim, a melatonina é um hormônio, né, que também ajuda e ajuda também no distúrbio de sono, né? Mas hoje em dia a gente sabe, determinadas vitaminas, né, magnésio, acho que é isso, né? Sim, mais ou menos sim. para a gente abordar isso. Tem uma resposta positiva, sim. Então ela pode buscar Suplementação, conversar né? com o neurologista ou com o nutricionista até para saber quais são os suplementos que podem estar Isso, e hoje em auxiliando. dia tem uma medicação nova também chegou no Brasil, que é fitoterápico, com extrema relevância, não sei, Pode? que é da Herbarium, né? A gente sabe que entra muito bem na mulher jovem, praticamente não tem efeito colateral e pode ser um auxiliador aí no tratamento como Esse um todo. fitoterápico é usado para o tratamento de enxaqueca. Para enxaqueca também. A regulação do sono, ela ajuda para a mulher que tem enxaqueca. E assim, quais são as medidas que ela pode. Quais são as medidas que podem ser tomadas para auxiliar nessa regulação do sono? Existe um mínimo de horas que ela precisa dormir? Existe um horário mais indicado que você vá se deitar? O que pode ser feito? Assim, muitas vezes, assim, independente do paciente ter enxaqueca ou não, o distúrbio do sono não deixa de ser um tratado dentro da neurologia, né? E ainda mais hoje em dia, com o advento, já vou colocar, né? Vida moderna, celular, aplicativos, A exposição à tela, né? televisão, tela, luz, tudo tem influência, né? Por isso que eu falo na enxaqueca na infância, hoje em dia tem se aparecido com mais frequência em consultório, sim, devido às telas, às luzes. Então, dicas para você que tem distúrbio do sono, não é em hora, é em qualidade de dormir. Então, você tem que mandar uma mensagem, né? Isso é muito leigo falar. Começa a mandar uma mensagem que o seu cérebro vai ter que desligar daqui a pouco. Poxa, mas eu cheguei do trabalho, tenho que arrumar a casa, tenho filho, põe o filho para dormir, faz não sei o que lá. Mas, de alguma forma, você vai sinalizar para o cérebro que está chegando a hora de descansar. Está chegando a hora de descansar, um sono reparador. Aí, isso em relação a horas, eu acho que não cabe falar. Porque existem as pessoas que são dormidoras curtas, mas dormem pouco, porém com qualidade. Isso é sono REM ou sono não REM. E, às vezes, para que possamos tratar um paciente com enxaqueca, muitas vezes a gente tem que tratar, sim, esse distúrbio do sono, às vezes com algumas medicações. A apneia do sono pode interferir na qualidade do sono e aí implicar na enxaqueca? Sem dúvida, já tem critérios. Agora, o que é a apneia do sono? É importante, ronca, não ronca, é a apneia real, você acorda, ou você também tem o transtorno ansioso, que também faz você acordar, ou você já dorme com pressa para acordar correndo. Isso é muito comum. Então, às vezes, sim, eu lanço mão da polissonografia para, numa fase de início de tratamento, optar pela melhor conduta de auxiliar, né, a tratar a enxaqueca. E como eu sei que eu tive um sono reparador? Tem algum sinalizador? O sinalizador você dormiu? Dormiu bem? Você acordou? Está disposta? Tem pique para fazer suas coisas? Lógico, existem pacientes que funcionam melhor de manhã, e pessoas que funcionam melhor à noite. Mas, assim, o ápice mais importante é perguntarmos isso. E eu acho que cabe também salientar, já passamos, mas o Covid está aí, sempre teve.
E eu acho que eu vou complementar isso. Pacientes com Covid recorrentes, também estudos também comprovam que tem piora no padrão da enxaqueca e também piora no padrão de esquecimento. E aí é outra seara, outra. Acho que cabe até outro podcast depois sobre isso. Sobre isso. Mas também implica também na qualidade do sono. Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre o preconceito que as pessoas sofrem, né, no ambiente de trabalho, né, às vezes até dentro da família por ter enxaqueca. Queria que a doutora falasse um pouquinho mais sobre isso. Se existe mesmo todo esse preconceito. Existe. Existe e na prática eu gosto muito de usar a frase como eu coloquei. Você não está sozinha. Ah, mas eu vou usar exemplos. Ah, mas meu marido, meu filho, o meu chefe, no meu ambiente de trabalho, as pessoas já olham, já veem e conseguem identificar que eu estou com dor de cabeça. Mas mesmo assim você está lá, você está sentada, isso é o presenteísmo. É mais comprometedor, muitas vezes, do que a pessoa faltar no seu trabalho e se tratar, né? Mas hoje em dia existem muitas leis e muitas coisas, mas é real, existe esse estigma. Esse estigma, o que a gente chama de estigma, estigma não deixa, é como se fosse uma cicatriz. Ah, lá vem a enxaquecosa. E, às vezes, a própria paciente fala, não, doutora, eu quero me tratar, eu quero melhorar, mas eu não quero levar atestado nenhum para lugar nenhum e, doutora, eu posso trazer meu marido? Nossa, inúmeras vezes. Para ele saber que ela tem dor. Que ela tem, mostrar a dor de cabeça, mostrar o que acontece. Às vezes eu faço desenho, explico, ou então eu mostro aquele lugar que nós já sabemos que estudos, né, fizeram lá no cérebro, na ressonância, o lugar deflagrador. Sempre que o médico vai procurar um remédio, o remédio acaba funcionando por outra coisa, né? É. Então, foi muito isso quando descobrimos sobre o CGRP, que é onde são os receptores aí relacionados à enxaqueca. Então, às vezes o paciente pede, não, posso trazer meu marido? A senhora explica? Explico. E aí a paciente francamente deprimida, ou posso trazer meu filho? Sim. Entendeu? Eu queria que a doutora falasse um pouco disso, sobre a importância do apoio familiar, né? A rede de apoio da pessoa que sofre com enxaqueca. É muito importante o apoio, não só familiar, mas também um ou outro colega do seu ambiente de trabalho. Eu gosto, às vezes, de falar, você não tem um colega a mais? Você avisa. Possa confiar. Isso, alguém que você possa confiar. Você avisa, pede um suporte, né? Se você não quer comprometer, né? Leva na enxaqueca, quando aparece, ela não avisa que ela vai vir. Principalmente para quem tem aura, né? A enxaqueca menstrual, mais ou menos você tem ideia do ciclo menstrual associado. Mas as enxaquecas episódicas, elas não avisam. Então, não é bom você ter a medicação para usar a medicação certa, na hora certa. E para não ter que sair do seu ambiente de trabalho, você que já tem diagnóstico, que já tem seu médico, usar o remédio certo para não ter idas frequentes ao pronto-socorro. E eu acho que cabe muito falar, porque está extremamente na moda, não, frequente, e sabemos que o uso de opioides. Eu queria que a doutora falasse sobre isso, porque muitas pessoas que às vezes não têm o diagnóstico correto, tem uma crise, sente dor e vai parar no pronto-socorro. E aí a prática toma tramal. Pronto, você falou, o opioide é o tramal. E, infelizmente, ainda no Brasil, é uma das medicações muito... Por isso que eu falo, o Brasil ele é imenso. Existem hospitais preparados já com um lugar para receber o enxaquecoso. Agora não, existem os pronto-socorros, os UPAs, o serviço que é tramal. E o que acontece? Recorrência. O uso do opioide acaba fazendo ter dor de cabeça pelo opioide, pelo tramal. O opioide é um causador de crise de enxaqueca. Ele pode piorar, pode agravar as dores de cabeça no geral. E o abuso do uso da medicação. Porque às vezes a pessoa vai tendo crises uma seguida da outra, não sabe como tratar, ela vai sempre recebendo o mesmo tipo de tratamento e pode...
Eu não comentei aqui, mas todo mundo sabe também. Ai, doutor, eu vou no pronto-socorro, adoro, porque eu tomo o meu soro maravilhoso que tem. Vamos lá. Corticoide. A enxaqueca não deixa de ser um processo inflamatório cerebral. Então, tem o seu corticoide, tem o seu anti-inflamatório e aí acabam colocando junto um tramal. Então, é um kit, assim, muito habitual. Agora, existem locais, não, como triptano. Nós sabemos que já temos o triptano, é para crise da enxaqueca, que você já sabe, que pode ser por boca, né? Que nós temos também o subcutâneo. Então, existem hospitais de ponta, de referência, sou enxaquecosa, vou lá, já aplica subcutâneo, e aí faz o seu repouso, aborta a crise, melhora a dor de cabeça, volta para casa. Por isso a importância do diagnóstico, né? A pessoa sabendo qual que é a doença dela, ela já vai falar, olha, isso para mim não vai resolver. Exatamente. E por isso que muitas vezes em lugares que o paciente não tem diagnóstico, vai para o pronto-socorro, faz a tomografia, às vezes tem a aura visual, acaba indo para a UTI, abre protocolo de AVC para fazer diagnósticos diferenciais de um AVC, mas é uma aura visual, se pré-definida adequadamente e tratada de forma adequada, isso tudo não precisa ocorrer. E isso é que é o custo, é isso que a gente tem que trabalhar. O custo do paciente enxaquecoso real, ele pode ser minimizado. As operadoras de saúde enxergando isso, liberando medicações mais modernas, né? Tem trabalhos que mostram custos, tem a sociedade que está trabalhando pesado junto com a Associação dos Pacientes, para que a gente consiga, principalmente, divulgar no Brasil todo essas possibilidades aí para minimizar o custo em relação à doença. Então, eu queria então que a doutora falasse sobre isso, a importância dessas campanhas, né? Na internet, na TV, em todos os lugares que são feitas essas campanhas de conscientização sobre os sintomas, né? Porque antes de um tratamento, precisa, né, ter um diagnóstico correto, e sobre o tratamento também. Sem dúvida, a campanha de conscientização, você saber com o que está lidando, para todas as doenças, né? Para a enxaqueca, então, é extremamente importante. E não vá procurar informação em local e no Dr. Google, ponto. Vou no Dr. Google, vou lá, coloco, não. Busque locais onde você obtenha as informações adequadas. Então, aqui a gente está dentro do grupo da Abraces, da Associação Brasileira, onde só vão ter profissionais com expertise para te orientar. Sociedade Brasileira de Cefaleia, site, locais onde você sabe que você pode ter a informação da forma mais correta possível. Até para buscar um especialista, né? Então. No site da Abraças e no site da sociedade, queria que a doutora falasse isso, que tem os médicos associados. Sim, isso é verdade. Dentro do site da Sociedade Brasileira de Cefaleia, dependendo da localização que você está no Brasil, você consegue achar os profissionais que mais estão envoltos no tratamento dos pacientes com dores de cabeça. E eu queria que a gente falasse mais um pouquinho só sobre o preconceito no trabalho, né? Existe um desprestígio, assim, de quem tem enxaqueca? A doutora nota isso nos seus pacientes? Eu noto. No trabalho, principalmente? Eu noto. Muitas vezes, assim, porque eu tenho pacientes por muitos anos que acompanham comigo. Por muitas vezes eu já tomei a conduta e falei assim, você não tomará nenhuma conduta definitiva porque você está numa fase de crises. Porque às vezes o paciente vem, senta e fala, doutora, eu vou pedir minhas contas. Vou pedir minhas contas, não aguento mais, eu vou matar. Perdão falar dessa forma. Eu vou pedir minhas contas, então, calma, não está, isso é muito médico tratador, né? Não está no momento de você tomar grandes decisões, se tiver principalmente comorbidade, se tiver deprimido, o seu ambiente de trabalho realmente hoje em dia, tudo tem cobrança, tudo tem meta, tudo você tem que fazer, senão você não consegue.
mas existe sim no ambiente de trabalho e é muito comum o paciente, né? Bom, as pessoas que fazem os seus tratamentos por fases da vida vir com determinadas. Agora, o que é o nosso dia de amanhã? Então, eu acho que acontece isso, né? Tem um desprestígio mesmo. Ah, você tem enxaqueca, então ela é doente. Ah, então talvez ela renda menos, Isso, talvez ela, né, tenha um rendimento no trabalho que seja mais abaixo de quem não tem enxaqueca. sim. Aí as pessoas têm a dificuldade de falar que tem, né, a doença. Exatamente. E aí acaba ficando nesse critério crônico e vem as comorbidades associadas. Mas também por outro lado, aqui, como eu estou falando no geral, né? Você tem que trabalhar com o que gosta também. Muito lógico, hoje em dia está muito difícil tudo. Mas se você está numa condição de vida onde você está sobre estresse, hoje em dia existe sim burnout, né? Já é determinado, né? Existem psiquiatras que ainda acham que não, já tem CID. Então, assim, isso é muito importante você buscar ajuda. Não fica sentadinha no seu canto. Busca ajuda. Com Tem medo muito de dizer o que tem. com medo de dizer o que tem. Você pode ser otimizado pela empresa ou fazer uma outra área onde não tenha tanta. Aí isso é muito individualizado, mas existe sim. Ainda bem que hoje em dia existe um olhar, né, mais generoso, mas assim com empatia de algumas empresas, né, que reconhecem algumas medidas que podem ser tomadas para auxiliar a pessoa que tem enxaqueca. Sim. Ainda bem. E é Hoje em muito dia, né? comum, né? Você que é da Abraces, muito comum nas grandes empresas pegar a semana, né, de médico, a semana que CIPA, né, que fala, e trazer informações. Informar o paciente, ó, você tem dor de cabeça? Qual a frequência da sua dor de cabeça? Existem algumas empresas que já têm isso no relatório e o próprio médico do trabalho já direciona para um especialista. Empresas mais de ponta já enxergam isso como um critério bom ter o paciente tratado da forma adequada. Que assim ele vai render muito mais. Vai Né? render muito mais e, como disse, bater suas metas, sofrer menos e ter um ambiente melhor de trabalho, né? Ainda bem que as empresas agora, muitas empresas agora estão olhando, né, Existe. Por para isso a que saúde nossas integral. campanhas de conscientização, tanto para o público quanto para as empresas, é de extrema importância. Quero que a doutora fale um pouquinho para a gente de que maneira que as redes sociais, né, porque hoje não tem como não colher informação na rede social, elas podem ser usadas para aumentar essa conscientização e qual o suporte que pode ser dado para o paciente com enxaqueca, especialmente a mulher. Sim, as redes sociais elas estão extremamente frequentes. É muito importante você procurar um profissional que tenha uma identidade, né? E como fala, identidade das redes sociais. Digital, pode ser, Identidade né? Buscar uma digital, informação. buscar da onde vem essa informação, esse profissional da onde ele pertence à sociedade, ele realmente é atuante. Então, assim, tem as redes sociais que entram para auxiliar, mas busque em sites de segurança se este profissional realmente é o que está falando ser. Porque nós sabemos muito que Tem muita desinformação também. desinformação nas redes sociais. Aí, ao invés da pessoa encontrar uma ajuda, ela vai acabar agravando o problema. Exatamente. Isso é muito. Acho que esse tema aí agora, né, com várias formas de redes sociais, né, que tem Instagram, Facebook, TikTok, né, então você procura o profissional e pesquise sobre o profissional. E aí você faz o acompanhamento, que seja via redes sociais, para obter orientações adequadas. Então, agora no mês de maio, a gente vai estar com a campanha do Maio Bordeaux, que é sobre a conscientização das cefaleias. É justamente para isso, né? Para a gente levar uma informação séria, para que as pessoas não acreditem em qualquer informação que ela acesse na internet, né? Porque a internet dá voz para todo tipo de informação.
Então, a gente, com essa campanha em maio, a gente vai ter o site do Maio Bordô, né? A gente tem o site com informações concentradas sobre cefaleias, sobre diagnóstico, sobre tratamento. Né? Aqui o podcast com a doutora falando sobre cefaleia na mulher, mas nós teremos outros episódios falando sobre outros tipos de cefaleia. Então, é importante que os pacientes busquem informações certas e não acreditem em tudo que é divulgado na internet. Exatamente. Então, E como você colocou, a campanha de conscientização, Maio Bordô, recentemente houve a conscientização, a gente está falando de enxaqueca, mas as cefaleias em salva também. Hoje em dia a gente consegue dar diagnóstico, mudar a qualidade de vida dessa dor de cabeça tão grave, tão excruciante, tão com critérios de diagnósticos corretos. Por isso que, se você tem dúvida, não vai, busque informações em locais adequados. Busque quem está falando, qual propriedade que está falando, faz parte da associação de pacientes, se não faz, não se automedique, melhora a qualidade de vida e ajuda a divulgar da forma correta. Eu coloco para os meus pacientes alguns locais, sim, coloco o site da sociedade, muito eu falo mesmo para acompanhar a Abraces, porque tem N informações novas e que o benefício não é só para você, paciente, é para a comunidade, para sua casa, para sua família, para o seu trabalho, para tudo. Antes da gente encerrar, como a doutora falou que agora no mês de março nós tivemos o dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Cefaleia em Salvas. E como nós estamos falando de cefaleia na mulher, eu queria que a doutora falasse, então, mulher também pode ter cefaleia em salvas? Aí já mudamos, né? Uhum. Não é tão frequente quanto nos homens, mas mulher pode ter cefaleia em salvas. E eu quero que a doutora fale os sintomas, porque se alguma mulher estiver assistindo esse podcast e tiver esses sintomas, ela tem que procurar um neurologista. Aí é uma dor totalmente diferente do que eu coloquei da enxaqueca. É uma dor que muitas vezes pode ter clocking, resumindo, a dor te acordou, ela não pode passar por horas, é uma dor de forte intensidade e que está associado a fenômenos do nervo do trigêmeo. Resumindo, você tem a dor já começa forte, é uma dor que você quer bater a cabeça na parede. Você pode tratar de forma diferente, ela é de curta duração, ela é cíclica e ela pode ficar com o branco do olho vermelhinho, a pálpebra cair, entupir o nariz, e isso são fenômenos do nervo do trigêmeo que está diretamente relacionado às cefaleias em salva. Muito obrigada, doutora. Foi muito esclarecedor. A gente podia ficar aqui falando por horas sobre todos esses aspectos que nós falamos sobre a enxaqueca na mulher. Mas eu acredito que a gente já tenha colhido muitas informações. Eu quero agradecer sua participação e eu espero que a gente converse de novo sobre outros assuntos para esclarecer, né, as dúvidas dos pacientes, das mulheres e de todas as pessoas que são portadoras de enxaqueca. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e espero ter sido esclarecedora de uma forma que você consiga entender e que se trate, busque ajuda. Eu queria saber qual é o recado que fica para as mulheres que estão assistindo. Mulheres, nós mulheres, assim, temos sim que trabalhar a autoestima, melhorar, se respeitar, identificar os seus limites. Muitas vezes a gente acaba por tantas atividades não identificando seus limites, e eu quero parabenizar mesmo a Abraces e a sociedade por estar ampliando isso e levando como uma forma de divulgar para a melhora da qualidade de vida. Muito obrigada.